Seja bem-vindo ao nosso canal. O nosso canal é o canal Musicologia e Tecnologia e essa playlist é sobre musicologia e programação. Nós vamos estar falando alguns conceitos básicos, principalmente da programação. Ela é dedicada aos musicólogos e o objetivo dela basicamente é diminuir a distância entre essas duas áreas. Nós já estamos no nosso quarto tópico. Nesse quarto tópico, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre basicamente duas coisas, tá? A primeira delas é sobre o Git e o GitHub. Nós temos um projeto, nós colocamos esse projeto dentro da nossa máquina e nós vamos agora pegar esse projeto, aprender os comandos básicos para enviar esse projeto para a nuvem, né? E como poder trabalhar com esse projeto lá. Logo em seguida, nós vamos falar sobre um outro tópico, que é um outro tópico sobre arquitetura e concepção de projeto. Por que a gente está falando isso? Porque eu vou mostrar para você os erros que nós cometemos nesse projeto, que chama Musicologia e Programação. Nós cometemos diversos erros nele. E eu vou te mostrar na prática e vou te mostrar, né, fazer uma arquitetura desse projeto, e você vai ver que acho que vai esclarecer para você. Por que eu falo esclarecer? É o seguinte, para nós musicólogos, o termo arquitetura, engenharia de projetos, para nós é um pouco mais claro essa noção. Eu acho que quem confunde muito, ou pelo menos assim, o que eu tenho percebido, pode não ser real em todas as áreas, mas eu tenho percebido que existe uma confusão muito grande desses conceitos do que vem a ser arquitetura, do que vem a ser design pattern, né? Eu até comentei isso num vídeo passado que a gente fez, né? Eu achei um pouco estranho, porque eu vim de uma outra, de um outro local, né? De uma outra visão, e eu achei que o negócio estava um pouquinho embolado. Mas não me importa muito. Hoje nós vamos entender como que a gente faz isso nos nossos projetos, tá ok? E primeira coisa, para a gente começar a falar sobre isso e trabalhar desse jeito, a gente tem que entender o que é arquitetura. Vamos pegar uma definição de dicionário, tá ok? Arquitetura é a arte e a ciência de projetar e supervisionar a construção de edifícios ou outras estruturas que, por envolverem uma ordenação plástica aliada a concepções técnicas e funcionais, possam expressar os valores estéticos e as necessidades práticas das sociedades em seus diferentes momentos e, desse modo, abrigar os diversos tipos de atividades humanas. Então, este é o conceito de que vem a ser arquitetura. Se observa que nós temos aí 3 passos básicos. Primeiro dele, projetar e supervisionar a construção de estruturas. Então, se nós estamos projetando e supervisionando a construção de uma estrutura, seja ela um edifício ou qualquer outra estrutura, no nosso caso, nós estamos projetando estruturas de software, isso é basicamente arquitetura de software. Então, e olha só, geralmente o arquiteto de software, ele projeta e supervisiona a construção, ele não constrói. Então, de uma forma geral, deveria ser assim, eu acho que não é, porque eu também nunca participei de nenhuma equipe de programação. Eu acho que existe essa figura do full stack, onde o cara faz de tudo, mas na verdade você teria que ter um cara tipo um supervisor, para poder dar as melhores práticas para cada um. Basicamente, gente, seria como se fosse um maestro. Então, o que acontece? Você tem o maestro e você tem a orquestra. Quem que programa? São os caras da orquestra, são os violinos, as violas, os cellos, as flautas, o oboé. Esses caras são os caras que estão lá tocando. Qual que é a função do maestro? Ele supervisiona e ordena esses caras. Essa é a função do maestro. O maestro, ele é um arquiteto da música. A gente poderia dizer mais ou menos isso, tá bom? E por que é tão necessário a função desse arquiteto? Porque o único, dentro daquele contexto, que tem toda a grade, ou sabe onde cada um vai entrar, é o maestro. Os outros integrantes, eles não sabem. Então, um cara que, por exemplo, que está trabalhando num front-end aqui, ou que está trabalhando para desenvolver uma certa feature aqui, ele não sabe, talvez, o que está acontecendo lá com a pessoa que está buscando a informação numa API, ou com o cara que está desenvolvendo lá um microserviço qualquer, por exemplo, né? A conexão com microserviços. A única pessoa que verdadeiramente sabe como esse todo ele vai se processar é o arquiteto, né?
que aí é uma questão de terminologia, eu não sei se você chama isso de arquiteto, engenheiro de software, eu não sei. Isso aí é uma questão assim, né, que também não nos cabe aqui. Não é o que a gente está pensando aqui, né? Então, assim, primeiro, a gente entendeu que o arquiteto ou engenheiro, ele supervisiona e projeta, né? Essa estrutura que ele está desenvolvendo envolve o quê? Primeiro, uma ordem, uma ordenação plástica, ou seja, estrutura de diretório. Ela envolve isso, ela não é isso. Ela envolve uma estrutura de diretório, concepções técnicas e funcionais, ok? E essas concepções, o resultado disso é o quê? Elas possam expressar os valores estéticos e as necessidades práticas das sociedades em seus diferentes momentos e, deste modo, abrigar os diversos tipos de atividades humanas. Então, o produto final é expressão de valores estéticos e necessidades práticas, ok? Então, vamos entender isso aqui nessa playlist Musicologia e Programação? E vamos entender os erros que a gente já cometeu até agora? É fruto de quê? De uma arquitetura ou de um pensamento de projeto, de uma concepção de projeto errada. E eu fiz isso, gente, exatamente para demonstrar isso para vocês. Porque o primeiro passo para qualquer projeto que vocês vão desenvolver em musicologia é ter o quê? É desenvolver a arquitetura, a concepção do projeto. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ter que... Aí não é refatorar o seu código. Você tem que reescrever o seu código e você está tendo retrabalho. É diferente. Refatorar um código é o quê? É você pegar o código e fazer ele ficar mais legível e ele ficar mais bacana, mais funcional, ficar mais rápido. Você criar um jeito diferente de escrever o seu código que vai ser mais bacana, mais interessante. Na verdade, muitas vezes você não está fazendo isso. O que você está fazendo? Você está reescrevendo o código porque você precisa, porque a sua concepção de projeto ela estava errada. Vamos lá? Então, vamos ao nosso primeiro tópico de hoje, que diz respeito à arquitetura. Eu vou começar com a arquitetura, depois nós vamos lá para o projeto e vamos mudar o nosso projeto inteiro e vocês vão entender o porquê de cada arquivo e o porquê de cada pasta. E aí vocês vão perceber uma coisa, que às vezes você que está desenvolvendo, você precisa de ter essa concepção de arquitetura, ou seja, essa concepção de projeto total, para que você possa desenvolver melhor. E às vezes o que eu sinto é que isso não acontece. Né? As pessoas, elas desenvolvem, tipo, o violino toca só o violino dele sem se preocupar com o que está acontecendo no seu entorno. E isso pode ser muito problemático. Por quê? Porque o violino... E aí vem a parte do maestro mesmo. Ele supervisiona. Às vezes o violino está lá tocando e ele está tocando super forte. Eu tenho que chegar e falar assim: violino, aí onde você está tocando super forte, você vai fazer para mim um mezzo piano. Aí ele vai chegar a você: mas por que eu vou fazer isso? Porque a linha condutora da melodia agora é a flauta, não é você. Você está fazendo um contracanto. Você não está fazendo a linha principal. Quem está fazendo a linha principal lá é a flauta. Então você tem que deixar o espaço para que a flauta soe melhor. Lá, mas Beethoven não escreveu isso, ou Bruckner não escreveu isso. Assim, só que a orquestra de Bruckner tinha o quê? Tinha 30 violinos e um grupo lá de 4, 5, 6 flautas. Aqui nós temos o quê? 15 violinos e uma flauta só. Então você vai ter que abaixar o seu volume, porque senão você vai tampar ela, entendeu? Aí tem a ver com o quê? Tem a ver com as necessidades práticas e funcionais do seu projeto. Às vezes, e isso é função de quê? Do arquiteto, ou do engenheiro de software, ou do maestro. Isso é função do maestro, tá ok? Então, para a gente não criar confusão com essas palavras, então vamos dizer assim, a partir de agora nós vamos pensar em concepção de projeto. Em vez de a gente falar de arquitetura, a gente vai falar de que conceber projeto ou de maestro de projeto. A gente muda esse termo porque eu acho que isso é um problema, que daqui a pouquinho vai surgir nas comunidades também, porque cada hora começa uma briguinha por alguma coisa. Eu acho que a próxima vai ser por arquitetura, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar então sobre a arquitetura do Musicologia e Programação, que é uma playlist, né? Uma playlist tem que ter arquitetura? Tem. Porque senão você vai ver o tanto de erros que a gente já cometeu aqui. Esses erros, gente, foram intencionais, tá? Exatamente para mostrar, para demonstrar para vocês a necessidade de se pensar projeto.
E aí também eu vou te mostrar quais são os três. Você viu que lá naquela definição nós temos três caminhos, três espaços de trabalho. Eu vou mostrar quais são os três espaços de trabalho básicos para que você consiga desenvolver qualquer projeto que você queira desenvolver dentro da musicologia. Bem, primeiro passo. Qual é o gap? O que é que quando eu desenvolvi musicologia e programação, o que eu estava tentando fazer? O que eu falo em todos os vídeos. O meu objetivo era o quê? Diminuir a distância entre programadores e musicólogos. Na minha experiência, eu descobri que existe uma certa distância, que são duas áreas do conhecimento muito distintos e que o musicólogo ele precisa de aprender a linguagem da programação e aquele programador que queira trabalhar com musicologia, ele tem que aprender algumas linguagens relacionadas à música. E aí, por que eu digo isso, gente? Porque quando você vai trabalhar com musicologia, não é você saber tocar guitarra de fim de semana, tá? Os conceitos são conceitos complexos, bem complexos. Vai estar trabalhando muito com análise musical, vai estar trabalhando muito com recuperação de obras dos séculos passados, com estrutura. Quer dizer, não é uma coisa trivial, tá? Se a programação não é o trivial, musicologia muito menos. São duas áreas do conhecimento científico e as duas áreas merecem, né, todo o nosso respeito e admiração. Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo era o quê? Vamos tentar unir o máximo que a gente conseguir essas duas áreas. Por quê? Porque eu, na minha concepção, acho que a tecnologia ela veio para ficar e eu acho que a musicologia ia ganhar muito se ela conseguisse fazer essa interseção entre essas duas áreas. Bem, a musicologia no Brasil, por um período muito longo, ela basicamente se resumia a quê? Ela se resumia à recuperação de obras em museus. Né? Recuperação, a gente brincava, fazer recuperação de papel velho. Seria mais ou menos, né? E aí você pegar as partituras e refatorar essas partituras, colocar. A gente utilizava a tecnologia para quê? Editores de partitura, para que você pegasse aquela partitura escrita no papel e transformasse aquilo numa partitura em um editor qualquer, tá? Só que isso é muito pouco. Isso, né? Já fizemos isso. Nós podemos dar um passo a mais. Nós somos capazes de dar um passo bem a mais e aproveitar muito mais dessa área maravilhosa, gente, que é a programação, que é o desenvolvimento. É uma área fantástica e a gente pode aproveitar. Tem muita coisa legal. E os caras de desenvolvimento, eles são muito fera, muito legais. Então, assim, vale a pena a gente trocar informação com esses caras, que é um jeito diferente de ver a vida também. Vale a pena. Então tá. Então, nosso objetivo é isso. Agora, beleza. Como? Quais são as ferramentas que você vai utilizar para que você consiga resolver o seu objetivo ali em cima? Isso faz parte da arquitetura, quer dizer, o que o arquiteto ele precisa saber. Quais são as ferramentas? Aí o arquiteto ele vai pensar, bem, eu tenho um gap, eu tenho coisa. O que eu vou usar para resolver isso aqui? Bem, primeira coisa, eu preciso distribuir conteúdos. Então, eu acho que tanto o musicólogo necessita de receber alguns conteúdos relacionados à tecnologia, quanto o cara da tecnologia também precisa receber alguns conteúdos relacionados à música. Se eu chegar para você e dizer assim, então acha para mim, por exemplo, eu quero um Passos Doriúsculos em catábase. Tá, aí você vai olhar pra minha cara e falar, né? Como também se eu chegar e falar para você sobre... você vai chegar pro cara e falar assim... sobre variáveis ou sobre o que seja mais simples possível dentro da tecnologia, o cara vai travar. Os dois vão travar, dos dois lados. Então eu preciso distribuir conteúdos. Primeiro, eu vou focar nos conteúdos de desenvolvimento. Eu vou oferecer mais material de conteúdo pros musicólogos, que é o foco dessa programação, do que para os próprios desenvolvedores, porque muitos de vocês já conhecem muito isso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos, primeiro, trabalhar com lógica de programação, que eu preciso de que ele entenda mais ou menos como que a lógica de programação funciona. E a gente já está começando a aprender isso. Isso aqui que a gente está fazendo é lógica de programação. São os passos que eu estou fazendo para chegar num determinado lugar. O que é isso? Algoritmo. Então, assim, beleza, lógica de programação. Para que eu consiga exemplificar a lógica de programação, eu tenho que escolher uma linguagem. Qual a linguagem que eu escolhi? O Dart. Por que eu escolhi o Dart? Eu escolhi o Dart por causa disso que está aí escrito aí abaixo. Olha,
Se eu entendo os conceitos básicos de Dart, eu posso, através do Aqueduct, que vai trabalhar com a linguagem Dart, dar uma noção para as pessoas, para os musicólogos, do que vem a ser um back-end. Então, ou seja, aquele cara que roda lá no fundo lá é diferente do cara que roda aqui na frente. O pessoal não sabe disso, mas vai aprender. Ele aprende que existe uma coisa chamada aqui back-end e aprende que tem uma coisa aqui chamada front-end. Eu posso dar uma noção para ele através do Angular Dart. Então eu tenho, back-end, está aqui no fundo, front-end, e ele também vai me permitir uma outra coisa. Ele vai me permitir que a musicologia ele entra no campo do mobile, do desenvolvimento mobile. E isso é bacana, isso não é de se jogar fora não, muito pelo contrário. Eu acredito que quem sabe daqui no futuro a gente não vai ter nem esses computadores mais, a gente vai ter só basicamente os computadores de bolso, os mobiles, não sei. Então, eu acho que é legal a musicologia começar a fazer os seus primeiros trabalhos, né, de análises musicais e tal, utilizando ferramentas mobile. Beleza. Então, eu tenho que distribuir esses conteúdos. Tá bom. O que mais que eu vou precisar? Qual outra ferramenta? Eu preciso que você tenha interação. Então, duas ferramentas que eu acho, distribuição de conteúdos, ou seja, aprender conteúdo objetivo, e segundo, interagir comigo. Interação comigo. Por quê? Porque através dessa interação a gente vai conseguir fazer o quê? A gente vai ter ganho, tá? Mas interação, como que eu vou fazer essa interação? O que eu vou fazer? Tá? Primeira coisa que eu vou fazer projetos práticos. Eu vou fazer projetos práticos onde o que a gente vai estar falando basicamente é sobre música, sobre musicologia. Então é como eu disse lá no primeiro vídeo, ao invés de eu pegar, por exemplo, uma variável numérica e somar 2 mais 2, eu vou primeiro falar sobre uma variável específica e vou dar um valor para ela e vou achar um intervalo que existe entre uma nota e outra. Então é diferente. Mas para mim, para que esses projetos práticos eles precisam acontecer, antes eu preciso de outras coisas. O que eu preciso? Eu preciso de ferramentas de produtividade. Que o pessoal não sabe que essas ferramentas existem, elas existem. Então o que eu tenho que dar? Um editor de código legal para a pessoa. A gente escolheu, por exemplo, o VS Code, show de bola. Já falei lá, vamos instalar isso lá no primeiro volume. VS Code, beleza? E alguns plugins relativos à nossa linguagem, para que as cores ficam diferentes e os caras comecem a entender. Você vê, a variável fica num tom. Se você pega e coloca uma classe, vai ficar em outro tom diferente. Então, um inteiro tem uma corzinha, entendeu? Então, são ferramentas de produtividade, são as mínimas que a gente precisa, um editor de código e plugins. E qual outra maneira da gente fazer interação? Desenvolvimento colaborativo. Você fala, mas como assim? Cara, por que você está achando que eu estou ensinando o Git para vocês? Porque esse projeto vai ser desenvolvimento colaborativo. Vocês vão, eu vou ensinar vocês a pegar lá no Git, né, no GitHub, pegar o projeto, vocês poderem colocar coisas no projeto e mandar o projeto, subir o projeto para produção. Entendeu? Então, esse desenvolvimento é colaborativo. Então, é por isso que a gente está usando, cara, o Git. Então, agora, o Git não é só versionamento de código, tá? Para você, musicólogo. Você aprender a usar uma ferramenta como o Git, ela é um versionamento de qualquer diretório que você tiver. Então, você está fazendo, por exemplo, um estudo sobre músicas do século XVIII na Espanha, por exemplo. Então, você começa a fazer os seus estudos, os seus trabalhos, você coloca os diretórios, coloca o Git lá, as variações que você fizer nas partituras musicais, as coisas todas que você estiver fazendo coisa, o Git vai pegar essas variações e ver os arquivos todos que você tem. Então, o Git não é só para você versionar código, você vai versionar qualquer coisa que você escrever lá. Entendeu? Então, assim, é uma coisa interessante. E legal, e no final, né? Lembra que eu falei que nós temos 3 etapas? O que eu quero entregar como resultado para vocês? Qual que é o nosso objetivo? Primeiro deles, nós vamos fazer pockets books, ou seja, livrozinhos para que vocês possam ter consulta rápida. Então o que eu preciso? Fazer um pocket book sobre comandos. A gente já começou a fazer esse pocket book na hora passada, comandos do Git. Entendeu? Mas são N comandos do que a gente vai ter coisa. Então a gente pode criar ali um arquivo de comandos assim para nós assim legalzinho e tá sempre ali naquele diretório. Pocket comandos sobre o quê? Sobre resumos que a gente pode fazer de linguagem, de estruturas de linguagem. E que mais? Base de dados sensíveis, principalmente bases de dados musicológicas. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Na próxima encontro nosso, nós vamos trabalhar com as notas do piano e relações numéricas.
Então, ou seja, eu tenho uma variável que é a nota Dó 4 e ele tem uma relação numérica com a posição que ela tem dentro do piano. E isso é um valor que é utilizado, não vou dizer universalmente, porque esse negócio de universal não funciona muito, mas é um valor que é utilizado largamente na humanidade. Entendeu? Assim, e por ele eu consigo, por exemplo, saber quais são os intervalos entre uma nota e outra. Então é um padrão. São padrões que já foram desenvolvidos, padrões de notação musical, padrão XML, o padrão XML para notação musical. Você tem um arquivo chamado Music MXML, Music XML. E aí quais são as tags principais? Vai estar aí, ó, nos nossos pocketbooks. Vamos começar a criar pocketbooks. E aí o que acontece? Criando esses pocketbooks que a gente tem, nós temos uma outra coisa que é importante também, gente. Vamos supor, você aprendeu um comando Git novo, tá? Legal. Você adiciona esse comando lá no arquivo lá de comandos do Git. E aí o que você faz? Você sobe ele. Aí a gente vai ver, será que esse comando é legal? Aí eu posso até chegar para você e falar assim, faz um vídeo explicando um pouco sobre esse comando aí que a gente posta esse vídeo num próximo encontro nosso, né? Fulano de tal fez esse vídeo aqui e é um outro recurso que ele encontrou no Git. Por exemplo, nós vamos daqui a pouquinho nós vamos encerrar, entre aspas, o Git hoje, mas eu queria trabalhar com o Git Flow. Entendeu? Assim, para a gente poder fazer esse trabalho aqui nosso de troca de informações, seria legal que fosse o Git Flow. Então, assim, porque eu gosto dele, eu acho ele bacaninha. É um jeito da gente trabalhar com Branch, né? Que a gente vai aprender nessa aula de hoje, ok? Então, basicamente vocês entenderam, então, o que é arquitetura? E por que eu estou falando tudo isso? Então, você conhece que eu tenho 3 etapas aqui. Eu tenho um objetivo de ter construído esse playlist. Eu tenho as ferramentas que eu escolhi para que eu alcance esse objetivo e qual que é o resultado que eu estou esperando quando isso tudo for concluído. Eu espero um resultado X. Nós temos 3 momentos ali e os 3 estão de roxinho ali, tá vendo? Objetivo, ferramentas e resultado esperado. Se você for abrir um projeto e você primeiro pensa no gap que você tem, quer dizer, qual que é o problema que você vai resolver? Qual que é o problema que existe e qual que você vai resolver? Quais são as ferramentas que você vai utilizar para resolver esse problema? Isso é do arquiteto, tá? E qual é o resultado que você vai esperar depois dessa resolução? O que você vai entregar, né, de valor para aquela pessoa que buscou a ferramenta que você desenvolveu? Tá ok? Vamos para o código? Bem, vamos então ao nosso código. Se você observar, olha aqui, ó. Eu tô com o meu projeto aqui, tá vendo? Eu tô com 11 commits para mim fazer aqui no meu projeto. Na verdade, eles já foram feitos aqui, ó, esses arquivos. O que aconteceu? Eu troquei o meu HD por um SSD. E aí, o que aconteceu? Quando nós pegamos o nosso Git, nós não configuramos um nome de usuário e não configuramos um e-mail. Então isso vai fazer com que... Agora eu vou ter que configurar o nome de usuário e um e-mail para os outros projetos, porque ele pegou um nome genérico quando eu usei meu Git. Tá bom, mas isso aí é simples. Então você tá vendo, quando a gente não planeja corretamente, sempre vai dar mais trabalho, vai dar retrabalho, né? Isso aqui é um caso clássico de retrabalho desnecessário. Não precisava, mas tudo bem, vamos lá. Então vamos aqui no nosso terminal, né? Se eu vim aqui e der para mim, ó, um git, ó, git add ponto, subiu. Se eu der aqui, ó, um git commit -m e eu vou colocar aqui troca SSD. Então não houve nenhuma troca dos meus arquivos, mas foi troca hardware. Troca hardware SSD. Ok? Beleza. Pronto. Legal. Então, agora vamos começar o nosso trabalho de hoje, né? O que a gente vai fazer com todos esses arquivos e todas essas coisas. No início aqui, ó, a primeira coisa que aconteceu aqui. Lembra, eu peguei o meu bin aqui e troquei meu bin pela palavra main.dart.
e eu disse assim, eu troquei porque eu quero, porque eu gosto. Isso é a primeira coisa que você nunca vai fazer na sua vida. Você vai trocar porque se você, os nomes dos seus arquivos, eles têm que estar diretamente relacionados ao projeto que você está fazendo. O seu gosto pessoal, eu vou trocar porque eu gosto ou porque eu deixei de gostar, isso não é uma justificativa aceitável, é uma justificativa amadora. Então, não faça isso, entendeu? Então, agora, eu troquei ele aqui porque é o meu arquivo de inicialização. Geralmente os arquivos de inicialização eles têm como padrão se chamar main. Então eu tenho um porquê trocar, mas eu dizer que eu troquei porque eu quero trocar o nome, porque eu acho bonitinho esse ou aquele, está completamente errado. Não faça isso, isso é amador. Bem, aqui nós temos a nossa lib. Aqui nós temos o nosso tópico 1, nosso tópico 3, que nós falamos sobre variáveis, e nós temos aqui os comandos git. Beleza, se eu pegar aqui ó, na minha lib e criar um diretório aqui na minha lib, esse diretório eu vou chamar ele de data. Ok? Você vai saber exatamente por quê. Lembra lá no que era esperado da nossa, dentro da nossa arquitetura, do nosso projeto, era esperado o quê? Que nós tivéssemos um local onde nós vamos guardar o quê? Coisas específicas sobre música, que seriam as notas, relacionadas a essas notas, a relação numérica, sobre os arquivos que a gente vai fazer, quais são as tags mais importantes para os arquivos music.xml e etc. Então eu tenho um local onde tem o meu campo data. Né? Então ali, seja ali eu colocar um JSON ali, não importa, mas ali é um local onde eu vou colocar minha data. Então você já entendeu, ó, isso aí é legal. E aqui, ó, se eu vier aqui na minha lib, né, e colocar um outro arquivo aqui na minha lib, e colocar esse arquivo, esse diretório vai chamar Pocket Book. Você também vai saber por que eu estou colocando aquele Pocket Book ali. E o que ele significa? Aquele Pocket Book ali significa o quê? São livros de bolso, onde você vai ter, que é um retorno que vai ter desse aplicativo, onde você vai ter todas as questões dos nossos comandos, né, das nossas estruturas de variáveis, coisa que nós queremos guardar, né, para a gente poder utilizar futuramente de comandos que a gente não vai talvez decorar tudo aquilo, vai ficar lá no nosso Pocket Book. E provavelmente o que nós vamos pegar? O nosso Git Commands, ele vai estar dentro do nosso Pocket Book, que é o lugar dele. Tá vendo? Olha lá. Então aqui eu tenho os meus tópicos, que eu coloquei os meus darts aqui, que são os arquivos que vão estar rodando na minha aplicação. Minha aplicação começa aqui. Dentro da minha aplicação tem todos os arquivos, os dados sensíveis, eles vão estar aqui na minha pasta data, e os arquivos que eu vou ter de consulta posterior das coisas que eu aprendi vão estar no meu diretório chamado Pocket Book, livro de bolso. Ok? Beleza, né? Então você vê como que a coisa ela é simples. Então a minha arquitetura está diretamente relacionada ao que? Não a minha arquitetura, mas o meu design pattern. O meu design pattern está diretamente relacionado à minha arquitetura. É exatamente porque eu preciso daquele retorno é que eu construí esse design pattern dessa maneira. Então você já sabe, qualquer coisa que você queira sobre comandos que a gente aprendeu aqui, aonde você vai? Você vai no diretório Pocket Book. Lá você vai ter tudo que você precisa. Show de bola, morreu Bahia, bacana. Então já que a gente tem o nosso Pocket Book aqui, nós vamos para os nossos comandos gits, ok? Então, primeira coisa que eu vou falar com você em relação a esses comandos, existem algumas extensões que são muito legais aqui para a gente trabalhar. A gente, por exemplo, se a gente quer uma extensão gráfica, a gente pode trabalhar o GitK, né? O GitK, né? É uma extensão gráfica. Mas existem outras extensões que são legais aqui, que vão fazer mais ou menos o mesmo resultado, inclusive às vezes mais interessantes do que a própria GitK, aqui mesmo aqui no nosso VS Code. Eu vou dar um exemplo de algumas, mas eu não vou abordar nenhuma delas neste encontro, porque se eu fizer, nós vamos ter 5 horas de aula. Não é, né, de aula não, de encontro, não é aula. Nós vamos ter 5 horas de encontro e não é o nosso objetivo fazer esses encontros tão longos assim, né? Esses encontros muito longos não é muito legal. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora pegar
algumas extensões aqui, algumas sugestões, e eu vou colocar algumas sugestões para vocês, ok? Vamos lá. Aqui, Ctrl V. Ok? Legal. Tá aqui. Então aqui, algumas sugestões de extensões para o VS Code. Existe uma extensão muito legalzinha, que a gente chama ela de Git Lens, tá? Todas essas extensões, depois você baixa aí e dá uma olhadinha aí na sua casa, né, o que elas fazem. Uma outra também que é bastante legal é o Git Graph, né? O Git File History é uma extensão, coisa mais interessante. E tem uma chamada Git Flow. Git Flow é uma maneira de se pensar os nossos branches. E nós vamos falar um pouco sobre o que é branch aqui agora. Eu acho muito legal, tá? Trabalhar com Git Flow, eu acho talvez é uma das formas mais interessantes de trabalhar com Git que eu conheço, é o Git Flow. Eu não conheço nenhuma forma. Se você conhecer depois, você me explica, tá? Porque eu realmente eu acho muito legal, acho que pelo menos me atende muito bem. Então, algumas sugestões aqui, como é que você faz para instalar extensões? Você vem aqui nas extensões e procura Git Lens, vem aqui e procura Git Graph, dá uma olhadinha o que cada uma dessas extensões faz, tá? Só que a gente não vai se deter nisso aqui não, para que isso aqui não fique muito grande, senão vai ficar gigantesca essa aula. Beleza. A partir daí nós já estamos muito legal. Então nós temos as nossas sugestões. Aqui nós temos os nossos comandos iniciais que a gente aprendeu lá. O git init, que é a inicialização. Nós temos o git status, nós temos o git add e nós temos o git commit. Esses comandos aqui você vai levar para o resto da sua vida, né? São os comandos que você precisa para tudo. Quando você tiver com suas branches, você precisa desses comandos aqui, né? Para você praticamente fazer tudo. Depois, quando a gente tiver, talvez eu possa ser que eu faça uma outra playlist, aí eu ensino um pouco mais sobre o Git, talvez com o Git Flow, eu ensino um pouco mais. Mas isso aqui basta pra gente. Entendeu? Isso tá ótimo. Já vai dar pra gente trabalhar, inclusive, versionando coisas e a gente trocando informações através do Git, através de versionamento, tá ok? Beleza. Logo depois que a gente tem esse trabalho, nós temos os comandos de visualizações e comandos de alterações, tá ok? Então, esses comandos são basicamente esses que estão aí atrás da gente. Deixa eu copiar isso aqui, porque eu estou aqui com um outro arquivo aqui já pronto, exatamente para ficar mais rápido, tá? Exatamente para a gente poder ficar mais rápido. Aqui, né? Vou copiar ele aqui, para a gente poder ficar mais rápido. Ó, Ctrl V, tá? Então, nós temos essas atualizações de alterações. Então, se eu quero ver qual foi a alteração que eu fiz, eu tenho o git diff, que é difference, né? O git diff, eu visualizo as alterações do meu workspace, o diff stages, na minha staging area, e o git log. O git log eu visualizo de uma forma geral as minhas atualizações. E se eu quero um visualizador gráfico, eu tenho o gitk. Beleza. A partir de agora nós vamos aprender o que? Nós vamos aprender sobre tags e vamos aprender sobre branch, tá ok? Então vamos começar o nosso trabalho. Tags e branches são etiquetas. As tags basicamente são isso mesmo que eu estou falando. É uma etiqueta que você coloca no seu arquivo para que você consiga ir em qualquer situação, em qualquer versão que você tiver, tá ok? Tá bom? São as nossas etiquetas. Ctrl S. Quais são os comandos básicos? O primeiro comando básico que você tem aqui, tá? Eu vou fazendo ele aqui. Clear. É o git tag. O git tag, ele vai mostrar quais as tags que você tem. Nós não temos nenhuma. Nós não criamos nenhuma tag. Então, imagina que eu quero colocar um ponteiro ou uma tag dessa no início agora, do jeito que o projeto está agora, ok? Esse projeto, do jeito que ele está aqui agora, ele é um projeto que
ele seria a nossa quarta aula, nossa versão 4, beleza? Só que antes de fazer tudo isso, o que eu vou fazer? Vou utilizar alguns atalhos, vou vir aqui no meu VS Code aqui, ok? Tem algumas coisas para mim fazer, então eu vou colocar isso aqui, vou fazer o meu init, né? Vou fazer o meu commit, né? E o meu commit, esse commit vai chamar aqui tópico 4. Tópico 4, ok? Esse vai ser o meu commit, vai chamar tópico 4. Não, não vou fazer esse commit aqui agora, não, porque eu vou mexer nesse arquivo aqui. Eu vou ter que mexer no meu arquivo do Git Commands. Na verdade, eu vou colocar os comandos aqui e vou explicando ele aqui e já faço esse commit que eu tô querendo fazer aqui, tá ok? Então, eu vou colocar todos os comandos aqui, as alterações que eu quero fazer, mexer nesse arquivo e aí depois a gente trabalha assim com ele, tá ok? Então, tá aqui, ó. Vou finalizar primeiro. Isso. Comandos e etiquetas. Venho aqui no fundo. Ctrl V. Ok? Aí, como é que eu adiciono lá no GitHub? Tem todas as questões que a gente vai trabalhar tudo hoje. Vou fechar isso aqui, ó. Ctrl S. E vou trabalhar com esses comandozinhos que a gente está aqui. Então aqui eu já vou aproveitar e já vou fazer o meu commit aqui de uma vez. Esse commit aqui vai chamar de tópico 4. Tópico 4, ok? Eu já venho aqui direto, né? Primeiro eu vou adicionar, né? Fazer o meu add. Dos dois, tópico 4. Commit. Pronto. Tranquilo? Então, estamos aqui. Agora vamos mexer aqui no nosso projeto. Então, para esse momento atual, que eu estou aqui agora, então eu quero o tópico 4, eu quero criar uma tag aí para esse momento, tópico 4, ok? Então, como que eu faço essa tag aqui, ó? Observa que aqui tem um comando que eu coloquei aqui, ó. Git tag, -a, nome da tag, -n, tópico 3, que é o momento atual. Então, eu tenho aqui, ó, git, copiar isso aqui de uma vez também, porque fica mais fácil até pra gente poder, a gente agiliza aqui, ó. Ctrl C, aqui no meu terminal, eu tô no Linux, eu dou Ctrl Shift V, tá? Ele copia tudo do jeito que normal aqui, tá? Então, eu quero aqui, o nome da minha tag, essa tag eu vou chamar ela de tópico 4, tá? Eu quero chamar ela de tópico 4, e é exatamente isso que eu quero nela. Eu vou chamar ela de tópico 4. Tópico 4. Aqui vai ser tópico 4. Tá ok? 4. Beleza, beleza, beleza. Tá aqui lindo, maravilhoso. Aqui. Aí se eu der agora um git tag. Olha lá. Eu tenho o tópico 4 agora. Já tenho uma tag. Agora eu vou criar uma outra tag, só que eu vou criar uma tag em um momento diferente desse aqui, em um momento de programação diferente desse. Então, para mim fazer isso, eu vou precisar de um comandozinho aqui também. Esse comandozinho, eu vou adicionar ele aqui, ó. É um comandozinho aqui de log, tá? Por quê? Porque eu vou precisar, lembra daquela chave que a gente tinha? Eu vou precisar daquele número daquela chave. Tá? E existe um comandozinho que vai listar somente os commits que eu fiz e as chaves dos commits, tá? Então, esse comandozinho, eu vou copiar ele aqui, tá? Pra gente aqui. Eu vou copiar o comandozinho aqui, ó. É esse aqui, ó. É um log. É o git log pretty one line. Não é online, não. É one. One de 1, tá? One line. Aqui. Muito bom. Deixa eu colocar ele aqui no meu git aqui, ó. Ctrl V. Tá? Esse comando git log tracinho pretty igual a one line, ok? Esse comandozinho você vai conseguir, olha só, vou colar ele aqui também, ó. Ctrl Shift V, lembrar, Ctrl Shift V. Olha para você ver o que ele vai me dar, tá vendo? Ele vai me dar todas as tags, as coisas que eu fiz, olha lá, início da aplicação, modificação, tópico 1, tópico 3, e ele vai me dar essa chave aqui, ó, tá bom? Essa chave aqui eu tenho que copiar ela, tá? Eu tenho que copiar essa chavezinha aqui, e como que eu copio? No caso aqui, eu dou Ctrl Shift C,
né? Então essa tecla de os atalhos Ctrl C não vai funcionar aqui no Linux, aqui no terminal, mas Ctrl Shift C é similar, é a mesma coisa, tá bom? Então o início do projeto, show de bola, show de bola, show de bola, né? Show de bola. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o início do projeto, aquela que eu copiei ali, que é o início, e vou fazer a tag para ela, tá? Comando de etiqueta. Olha para você ver como que é o comando. É quase a mesma coisa, ó. Git tag "-a", nome da tag que eu quero, que vai ser início. Vou ter que colar a chave "-m" e vou colocar aqui início. Tá bom? Então, é esse comandozinho aqui que eu preciso. Como eu copiei a chave, eu vou digitar ele aqui, ó. Que é fácil. É git tag "-a", sempre "-a". O nome da tag é início, ok? A chave, eu vou agora Ctrl Shift V, que é aquela chave gigantesca que a gente tem, né? "-m", né? E o nome vai ser início, ok? Início. Tranquilo. Vamos lá? Enter. Agora, se eu digitar aqui, ó, git tag, olha lá, eu tenho duas tags. Eu tenho a minha tag início, eu tenho a minha tag tópico 4. Vou fazer mais uma tag diferente agora, vai ser do tópico 3. Eu volto naquele comandozinho que a gente tinha digitado, olha lá. Tópico 3 vai estar nesse aqui, ó. É essa chave aqui, ó, tópico 3. Então, eu tenho dois tópico 3 aqui. Eu devo ter feito uma coisa, depois eu devo ter feito a mesma coisa de novo. Aí, Ctrl C. Essa chave. Ctrl Shift C. Beleza. E aí a mesma coisa, tá? Eu venho lá no final. Deixa eu dar um clear aqui pra gente limpar a nossa tela. Vou, né? Início. Esse aqui, né? Que eu vou ter aqui. Deixa eu aqui. Vai ser tópico 3, que é o que eu quero. Tópico 3. Né? Aqui eu vou ter a chave que eu quero, que é a que eu acabei de copiar agora. Tópico 3, deixa eu fazer isso aqui. Tópico 3, Ctrl. Aqui tem que ser "-m", porque senão eu vou acabar dando... Não fazendo aqui, tá? "-m". Isso. Mais um aqui. Ctrl V, Ctrl Shift V. Né? A chave. Deleta, "-m", e esse vai ser tópico 3, que é a minha mensagem para ele é tópico 03. 3. Ok? Beleza. Então eu dou lá git tag, eu tenho 3 tags agora, início, tópico 3 e tópico 4. Beleza? Agora, para que eu tenho isso? Eu coloquei marcações, e agora o que eu posso fazer? Ir para essas marcações. Bem, eu gostaria que você desse uma olhadinha aqui agora. Tá vendo aqui, ó? Eu estou na minha master. Aqui, ó, eu vou abrir os meus diretórios aqui, a minha estrutura de diretório. Ó, master tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou abrir aqui minha estrutura de diretórios aqui. Vou mostrar para você, por exemplo, aqui, ó. Só para você ter uma ideia aqui, ó. Main, só para aparecer aqui, tá vendo? Lembra que eu troquei esse arquivo pelo nome main? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou utilizar especificamente, deixa eu dar um clear aqui, beleza? Clear bacana. Eu vou utilizar especificamente um comando. Esse comando é o comando checkout. O checkout faz com que você consiga transitar entre as tags e você vai ver que é o mesmo comando para transitar entre as branches também. Então a gente está aprendendo tag porque paralelamente você aprendeu as branches. Só que são casos diferentes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então olha só, o que acontece aqui? Eu vou digitar git, o git eu vou dar um check out e eu vou ir para o meu início lá, início, ok? Olha só, lembra que eu tinha esse arquivo aqui, ó, esse arquivo aqui, ele era o arquivo que era o tópico, né? Era o main, voltou lá para o tópico 1, entendeu? Então eu tenho agora aqui, ó, no meu workspace, né, aquele momento de programação e eu posso recuperar tudo aqui daquele momento de programação, ok?
Então, basicamente é isso. Entendeu? Então, olha só. Vamos voltar agora. Eu vou vir aqui e voltar para minha master, tá? Então eu vou digitar git, vou novamente check out master. E aí eu venho, volto lá. Ok. Olha aqui, o meu arquivo agora é o main. Já não é o outro mais. Então eu volto fisicamente mesmo entre as versões que eu estava trabalhando e já está tudo bacana aí para mim. Então esses são os nossos ponteiros que a gente utiliza, ok? Bacana, 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 bacana. São os nossos ponteiros. Dos nossos ponteiros nós temos, por exemplo, também aqui, ó, o "-d". O "-d" delete, e é a mesma coisa, tanto na tag quanto com o branch, são os mesmos comandos, ok? Então, caso eu queira, por exemplo, pegar uma tag dessa e eu quero deletar essa tag, eu vou digitar git, eu vou digitar aqui de uma vez, fica mais fácil, inclusive até do que copiar. Então, eu vou digitar aqui, ó, git tag -d início, ok? Enter. Beleza. Se eu digitar agora, deu aqui, ó, delete tag início. Se eu digitar aqui agora git tag, para mim ver quais as tags que eu tenho, git tag, olha lá, eu tenho só o tópico 3 e o tópico 4. E eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, git tag tópico 3. Aqui, ó, tópico 3. Então eu estou fazendo o quê? Eu não estou deletando fisicamente os meus arquivos, eu estou deletando o meu ponteiro. Tá? Tópico 3. Então, tópico 3 foi deletado. Se eu der aqui um git tag aqui de novo, olha lá, ó, vai só o tópico 4 que eu tenho. Vou apagar o tópico 4 também, ó, tópico 4. Ok? Beleza? Apaguei o tópico 4. Então, nós entendemos o que vem a ser o edge. Agora vamos entender o que vem a ser o branch. Branch é o quê? Uma ramificação. O edge é um ponteiro. Ele só vai apontar para tal lugar e refazer o código, trazer aquele código que tinha naquele momento específico da sua aplicação. O branch não. O branch ele é um ramo. O que acontece? Você tem o seu software, né, o seu aplicativo em produção, ele está bonitinho lá e está funcionando e tal. E aí você precisa de criar uma nova feature, uma nova funcionalidade para o seu aplicativo. O que você faz? Você vai criar um branch para o seu aplicativo. Você vai criar, por exemplo, uma tela, você vai criar, você vai criar uma funcionalidade de intervalos. O seu controle dos intervalos da música, X lá. Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai criar um branch. Você não vai criar um ponteiro. E aí o que ele vai fazer? Eu tenho a minha linha principal aqui. Você vai criar uma linha secundária aqui, onde vai copiar tudo disso daqui para esse branch aqui, ok? E é isso que ele basicamente que ele vai fazer. Então, e como você faz para você criar um branch? Você cria um branch de uma maneira muito simples. Git branch. Opa, escrevi branch. Git branch. O nome do branch. Qual que vai ser o nome do branch hoje? Vai ser arquivo data. Arquivos data. Que é o nome que a gente vai criar. Arquivos data. Ok? Então, eu acabei de criar um branch arquivos data. Como que eu faço para ir para esse branch? A mesma coisa. Os comandos é sempre o mesmo. Git check out arquivos data, ok? Fui para arquivos data. Olha aqui que bonitinho aqui, ó, aqui embaixo, ó. Eu estou agora em arquivos data. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na pasta data, especificamente aqui, vou criar um arquivo aqui na pasta data. Esse arquivo vai chamar piano notas.txt, ok? Criei o arquivo piano notas.txt. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a relação das notas do piano e aí eu vou colocar a relação de frequência delas. Então, eu começo, por exemplo, com Lá e o Lá aqui, o número dela é o número 1, por exemplo, e etc, etc, tá? Ctrl S, aqui é só um exemplo. Piano notas. Ótimo, então eu já criei um arquivo piano notas e está na minha branch. Esses arquivos que estão na minha branch, eu vou fazer exatamente como se ele fosse
a minha master. Ele está no meu workspace. O que eu preciso fazer dele? Git. Eu vou agora add. Eu vou adicionar ele para minha área. Ponto. Ok? Se eu der um git status, vai ter lá o arquivinho new file, lá o pianonotas.txt, beleza? E agora o que eu faço? Faço o meu commit. Git commit -m, que vai ser a minha nota, então eu commit -m e vou colocar aqui, vai chamar arquivo data adicionado. Pronto, arquivo data adicionado, que vai ser o nome do meu. Ok? Já não tenho mais um commit nenhum. Se eu der aqui um git status, não vai dar absolutamente nada. E se eu der aqui um git k, vamos ver o que vai aparecer? Ah lá. Arquivos data, arquivo adicionado. Eu tenho essa minha branch aqui verdinha, aqui em cima. Eu não sei se eu consigo aumentar essa tela. Vou aumentar aqui para vocês, ó. Consigo. Ó, tá vendo? Eu tenho uma branch chamada arquivos data, tá? Que tem aqui a descrição desse aqui coisa. Eu tenho uma outra aqui chamada master, que tem todos isso. Tem o tópico 4, tem o hardware SD, tem o tópico 3, entendeu? Com todas essas branches. Ou seja, o meu projeto, o meu diretório tá todo aí, com a master, com todas as branches. Agora, o que acontece aqui? Se eu pegar, eu vou fechar aqui o meu gitk aqui, beleza? Se eu pegar agora, eu vou passar para minha branch master, ok? Então, eu vou, como é que eu passo para ela? Git checkout out master, ok? Passei para minha branch master de novo. Ó, tchup, 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 tchup. Passei para minha branch master de novo. O que aconteceu? Olha aqui, ó. Na minha branch master. Piano notas deletado. Não tem na minha branch master o piano notas. Não existe esse arquivo lá. Ok? Não tem esse piano. Mas se eu pegar e voltar para minha branch anterior, ó. Deixa eu vir aqui. Esse arquivo ele foi deletado. Ele não existe lá. Ó. Checkout master, git checkout, arquivos, voltei para os arquivos lá, olha lá a minha pasta data lá, olha o meu arquivo lá, tá aqui. Aí como que eu faço agora para juntar essas duas coisas? Eu vou para minha branch master, eu tenho que estar nela, então, ó, vou para minha branch master, então, git checkout master. Vou estar aqui. Master. Estou na minha master aqui. Show de bola. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um merge. Tá ok? Então eu vou fazer aqui, ó. Git merge, que eu vou unir essas duas coisas agora. Git merge. E aí que eu vou colocar aqui o nome da branch. Como que ele chamava o nome da branch? Arquivos data. Ok? Tá lá. Apareceu a minha pastinha data aqui agora. Ó. Então, na minha branch master, eu tenho agora o meu arquivo data, meu arquivo piano. Bonitinho lá. Tá bom? Então, é isso. Entendeu como que a coisa funciona? Então, basicamente, e é exatamente isso que a gente se processa em todos os momentos que você vai fazer com o Git. Então, você vai criar uma nova funcionalidade, você deixa a sua master funcionando, criou essa nova funcionalidade, você vai fazer um branch, trabalha com ela, ela está prontinha, o que você vai fazer? Um merge, volta com ela para sua master, entendeu? Agora, eu vou pedir para você dar uma olhada no Git Flow. É mais interessante você trabalhar com as branches do jeito do Git Flow do que desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. É mais legal. Só que a gente não vai abordar isso aqui agora. Teria que ser um playlist separado para isso, ok? Isso aqui nos basta. Porque a gente precisa, nos basta. Vamos agora jogar isso aqui lá para o GitHub? O que você vai fazer? Pegar esse projeto que você tem aqui, pegar esse projeto e jogar esse projeto lá no GitHub. Para que você faça isso, existem alguns caminhos básicos. Você precisa fazer algumas pequenas coisas, tá? Antes de você fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem um tutorialzinho aqui na nossa lib que a gente tem aqui, ó.
aqui, ó, na nossa lib, no nosso Pocket, não no data, né, o data de coisa, no nosso Pocket aqui, no nosso arquivo do Git Commands, nós temos aqui um pequeno tutorialzinho para você fazer, ó, adicionar no GitHub. Primeira coisa que você tem que fazer é ir para o GitHub e criar uma conta lá. Eu já tenho a minha conta lá, ok? Segundo, você vai ter que criar uma chave SSH aqui no seu computador e pegar essa chave SSH com esse comando aqui. Você vai digitar SSH-keygenerator. Você vai gerar essa chave, vai lá no GitHub e vai adicionar essa chave lá no GitHub, ok? Você vai criar um novo projeto, um novo repositório no GitHub. Depois você clona esse repositório para sua máquina, tá ok? E aí, a partir desse momento, você vai estar com a sua máquina registrada lá de uma forma que você possa estar trabalhando com a máquina. Show de bola. O comando para você mandar o que você tem aqui lá para o GitHub chama push, ok? Então, se você der git push origin master, você vai enviar o que você está na sua máquina, os arquivos que você criou lá para o diretório lá do GitHub. Agora, como é que eu vou fazer para levar e pegar esse que está aqui e mandar isso tudo que está aqui lá para o GitHub? Nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer utilizando atalhos, tá? Esse aqui é como se você não tivesse no VS Code, se você tivesse que fazer tudo na mão. Isso é uma forma. Agora nós vamos fazer aqui, já que a gente está com a ferramenta de trabalho, vamos fazer tudo isso em um clique. Eu já tenho a minha conta no GitHub, eu já tenho a minha chave SSH lá direitinho. E agora o que que eu vou fazer agora? Eu vou dar acesso ao meu VS Code no meu GitHub, ok? É isso que eu vou fazer com ele agora. Então eu já tenho projeto, já criei projeto e tudo mais. Então para mim fazer isso é muito simples. Eu vou vir aqui no meu view, ok? Command palettes e vou digitar aqui GitHub. GitHub. E tem essa coisa aqui, ó, Publish to GitHub. Você vai clicar nela, ok? Quando você clicar no Publish to GitHub, ele vai pedir para você. Como você já deu esse acesso à sua máquina lá, já tem a chave SSH, pode? Ela vai dizer, você quer publicar no repositório do GitHub o seu repositório privado ou no seu repositório público? Eu quero publicar no meu repositório público. E aí ele está publicando no GitHub, checando, update files, successful publish. Vamos abrir o meu GitHub? Olha aqui, gente. Tá tudo lá. Tudo publicadinho, tudo bonitinho. Então lembrou, continuo trabalhando na minha máquina do jeito que tá aqui, ó, tá vendo? Ó, todo o nosso arquivo aqui, a nossa lib tá aqui, ó, o nosso bin tá aqui. Deixa eu ver se aqui também funciona, se eu aumentar aqui. Deixa eu ver. Ó, funciona. Legal, para que vocês consigam enxergar melhor. Deixa eu... Funciona. Aqui, ó, tá vendo? Ó, a nossa lib tá aqui. Olha lá, ó. Tá? O nosso teste tá aqui, a nossa bin tá aqui, a nossa pasta de bin tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó ela aqui. Deixa eu mostrar aqui pra você. Tá tudo aqui, gente. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Change logs, os arquivos estão todos aqui. Tá tudo aqui bonitinho, já tá tudo aqui no meu GitHub. Tá ok? Então, a gente já tem. O que a gente vai fazer? Se você quiser pegar esse aqui, Musicologia Programação, que a gente tá, e quiser pegar esse, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no Code, né? Você vir lá, Robson, GitHub, Robson, tracinho maestro, Musicologia, underline Programação, vai estar aí no link na descrição. Você vem aqui no Code, aqui, né? Você vai, ou faz um clone disso aqui lá, git clone e coloca esse endereço, ou você vem aqui e faz um download desse zip aqui e você vai baixar isso aqui para sua máquina. Só que eu vou te ensinar no próximo encontro a fazer o seguinte, a você colocar isso no seu repositório e a partir daí você poder
mandar diretamente para mim as coisas que você vai estar fazendo no seu repositório aí na sua máquina. É como se você fosse uma pessoa que tivesse, isso fosse um código livre e aberto, ele é um código livre e aberto e tal, e você estivesse me ajudando a trabalhar esse código. Tem o nome, esqueci. O nome que é agora, né? Que a gente estivesse dando, não é dando manutenção, que você estivesse me ajudando a trabalhar com o código, tá? Eu vou te ensinar como fazer isso, porque aí você pode pegar e qualquer projeto open source que você quiser, você pode pegar, baixar para sua máquina. Você vai primeiro transferir ele para o seu GitHub, vai baixar na sua máquina e vai fazer, e quando ele tiver direitinho, né, com os comandos direitinho, você vai mandar para o cara lá e o cara vai ver se ele aceita as suas modificações ou não. Ok? Então você viu, tá tudo aqui, é muito simples. Então usando o VS Code é uma ferramenta. Aquilo que eu falei sobre ferramenta de produtividade. Eu te dou uma ferramenta de produtividade que eu não preciso que você faça esse passo a passo que está escrito aí mesmo. Agora, se você não quiser usar o VS Code, provavelmente você vai ter que fazer realmente um passo a passo. Grande abraço, eu acho que essa aula ficou, não é aula, esse encontro ficou muito extenso, porque a matéria é muito extensa. E a partir do próximo encontro, a gente vai estar trabalhando como é que você consegue auxiliar, né, outros códigos de outras pessoas, que são códigos abertos, né? Tem uma palavra para isso, eu esqueci. Para próximo encontro a gente lembra. E nós vamos estar falando mais sobre as variáveis e compondo melhor os nossos diretórios. Só lembrando de um detalhe básico aqui, ó. Quer ver? Vamos voltar aqui ao nosso código. Imagina que você está aqui, nós estamos na nossa biblioteca, você está aqui no nosso Pocketbook, e no nosso Pocketbook você está aqui no nosso arquivo do Git Commands. Aí o que acontece? Você pega e aprende um novo comando. Você coloca esse novo comando aqui e salva, correto? Pois é, e aí manda isso para o seu Git. Você acabou de construir um software escalável. O seu software, dentro dessa maneira que ele está, coisa assim, ele pode crescer, ele pode evoluir, ele pode ser escalável. Então, software escalável é exatamente isso que você acabou de construir. E ele está baseado em quê? Numa arquitetura, que é aquilo que você viu lá. É uma estrutura de projeto, e essa estrutura de projeto está pensado nesse design pattern, foi pensado para que ele seja coerente com a estrutura de arquitetura que está lá no final. Então, o meu design pattern, ele tem que ser coerente com a minha arquitetura. Grande abraços e espero estar com você no nosso próximo encontro. E vou ver se eu falo menos, porque dessa vez eu falei demais. Também coloquei muito conteúdo no encontro só, mas tá bom, tá jóia. Abraços, gente.